Banco BMG, vamos falar de Banco BMG, vamos entender um pouco aí dos resultados que ele apresentou recentemente do primeiro TRI de 2024. Vamos falar também dos indicadores da companhia para você que já investe, para você também que está estudando fazer parte da sua carteira de investimentos. Eu sou o Thiago e se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Vou começar falando aqui da cotação, ó. Banco BMG está cotado hoje a R$ 3,30, conforme aí a última negociação na Bolsa de Valores. Está avançando 67% nos últimos 12 meses. PL, que é o preço-lucro, está na casa de 5,9 e o PVP 0,46. Bem interessante, tanto o PVP e também o PL. Depois a gente vai dar uma olhada também em outros indicadores aí importantes da companhia. Dividend yield aqui 13,3%. O banco melhorou aí, vem ampliando a sua distribuição de proventos. Falando agora dos resultados, que me chama muita atenção é aqui, ó, os indicadores de margem financeira referente ao primeiro TRI agora de 2024. A gente observa aqui um crescimento na comparação da margem financeira primeiro TRI 24 com o primeiro TRI de 2023 e também crescendo na comparação aqui com o quarto TRI de 2023. Por que é importante a gente olhar as margens dos bancos e também das instituições financeiras que nós investimos? Justamente é onde dá ali um norte, um caminho a ser seguido aí nos próximos resultados, e com isso reflete de forma muito positiva aí na questão da lucratividade dos bancos. Margem financeira aqui, ó, após o custo do crédito, está praticamente estável, ó, quando a gente compara primeiro TRI 24 com o quarto TRI 23, e cresceu aqui 21% na comparação primeiro TRI 23. Depois temos as despesas, a gente vai dar uma olhadinha também nas despesas, está bem controlada as despesas do banco, tem aqui resultado operacional líquido também, e o lucro líquido fechou em 94 milhões, teve um recuo aqui na comparação com o quarto TRI 23, porém o quarto TRI 23 foi bem sazonal aí para o banco, tivemos aí uma procura maior na parte do crédito consignado, então ele avançou muito aí as operações. Depois a gente vai olhar também a questão do crescimento aí do crédito consignado, que é um dos carros-chefes aí da companhia. Falando também aqui, ó, na comparação primeiro TRI 23 com o primeiro TRI 24, o lucro avançou mais de 300%, ó. Tinha fechado em 23 milhões no primeiro TRI 23, agora fechou em 94 milhões. Os resultados, olhando aqui de parte mais financeira, são resultados bem interessantes, que mostra aí a evolução do banco nesses indicadores. Falando também do lucro líquido e também aqui do ROI, você vê que existe aqui uma estagnação nessa região aqui dos 10%, e o lucro líquido avançando aqui. O primeiro TRI 23, o primeiro TRI 24 cresceu, aqui teve a redução que nós já comentamos, teve o prejuízo no segundo TRI 23, terceiro TRI 23 também fechou em 72 milhões e vem melhorando o lucro líquido. A tendência aí, nós temos inclusive a taxa Selic, que deve manter aí em 2 dígitos até o final de 2024, com questões de inflação não só no Brasil, mas também questões de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, Selic a 2 dígitos aí até o final do ano deve manter a lucratividade aí do banco nessa região. O ideal seria ter uma queda mais acentuada dos juros para que a concessão do crédito tivesse mais força, porém, nessa região de 2 dígitos se mantendo até o final de 2024, o banco aí tem boas condições de aumentar a sua concessão de crédito e também a sua rentabilidade. Falando aqui da parte do balanço patrimonial, nós temos aqui a carteira de crédito total praticamente estável, teve um crescimento na base comparando com o quarto TRI de 2023, tem aqui os ativos do banco também, que deu um crescimento significativo, ó. Saiu de 44 bi nas bases trimestrais para 47 bi, avançando os ativos aí da companhia. Patrimônio líquido também, ó, teve um crescimento muito importante, olhar essa parte do patrimônio. Índice de Basileia também mede aí a saúde financeira e estrutura do banco, nessa região aqui dos 13%. Falando também
Da parte do crédito consignado, nós temos aqui um crescimento. Ó, no primeiro TRI foram originais aí mais de 994 milhões, né? Créditos originados aí. Você vê um crescimento de 55% quando a gente compara em relação ao trimestre anterior. Então, aqui, ó, créditos consignados, quase 1 bilhão de crédito consignado na concessão, né? Avançando forte, ó, em relação ao quarto tri 23, realmente crescendo muito quando a gente compara aqui as bases trimestrais. Então, crescimento muito forte no crédito consignado, mesmo com a Selic ainda em patamares elevados. Inclusive, aqui, quando a gente olha a parte da concessão, muito vem ali da questão do digital. Então, o banco vem investindo também nessa parte digital para pegar um público ali mais ali focado nessa questão digital, onde ele consegue custos menores, né, para fazer a sua concessão de crédito consignado. Saindo aqui do crédito consignado, vamos falar também da operação que o BMG tem nos Estados Unidos, ó, que é o BMG Money, e também o BMG Bank Cayman, onde ele tem ali uma operação nos Estados Unidos. Você vê que a carteira vem avançando trimestre a trimestre, vem crescendo aqui, ó, a carteira de crédito consignado ali nos Estados Unidos. Apesar de ser saldo dolarizado, o banco tem aqui uma proteção e não corre risco ali de exposição cambial nesse portfólio, nessa operação que ele tem. Importante a gente entender, eu vejo com muito potencial aqui essa carteira, né, essa operação de crédito nos Estados Unidos, justamente porque agora nós temos ainda essa questão de taxas elevadas de juros nos Estados Unidos, onde o americano ali está conseguindo ter acesso mais restrito ou um acesso reduzido na concessão do crédito. Conforme a taxa de juros norte-americana vai tendo ali as quedas ao longo do tempo, ao longo dos anos, o Banco BMG vai se consolidando e aumentando ali a sua concessão de crédito. Um ponto de atenção aqui é só a inadimplência, aumentou um pouquinho na base comparando com o quarto tri de 2023, porém reduziu quando a gente compara com o primeiro tri de 2023, a inadimplência aqui dessa parte da operação que ele tem nos Estados Unidos. Falando também aqui das despesas, ó, despesas administrativas e operacionais, tem um controle bem eficiente aqui no banco. Você vê aqui praticamente estáveis as despesas, pessoal também, ó, teve um leve crescimento, teve redução aqui nas despesas administrativas e outras despesas também aqui, ou receitas operacionais também praticamente estável. Provisionamento operacional, ó, muito interessante, teve uma redução de 10% quando a gente compara com o quarto tri, e caiu quase 9% aqui a provisão operacional líquida da companhia. Falando agora dos indicadores do Banco BMG, a gente vai começar falando aqui do PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, está em 0,4, a média é 0,5, porém em 2019 ele estava com PVP de 1,4, 2020 0,8, depois vem caindo e vem se mantendo nessa região aqui, ó, de 0,4, teve 0,3 em 2022, está bem atrativo pelo PVP. Quando a gente olha aqui o VPA, que é o valor patrimonial hoje do banco, ó, o valor justo seria de R$ 7,21, considerando todo o patrimônio que o banco BMG tem atualmente. Quando a gente olha a cotação dele nessa região dos 3,30, tem um desconto aí de mais de 100%, levando em consideração o valor patrimonial do banco BMG. Outro ponto interessante também, a gente olhando aqui a parte da margem EBITDA, temos também aqui a dívida líquida versus EBITDA, o banco está bem controlado, a gente olha aqui patrimônio versus ativos também. Então essa parte do banco, quando a gente olha a parte patrimonial, o banco tem mostrado boas evoluções aí para a gente analisar e ter melhores desempenhos. Falando dos dividendos, quando a gente olha aqui a parte dos proventos do Banco BMG, você vê que a média aqui nos últimos 10 anos estava na casa aí de 10%, né? Agora está atualmente 13% aqui o dividend yield do Banco BMG. Destaques aqui para os últimos anos, ó, 2022 pagou 16%, 2023 pagou 11%, 2024 atualmente aqui na casa dos 13%. 2021 também, ó, 10%. Então de 2021 para cá, ele vem mantendo aí o seu dividend yield na faixa aí, ou acima
dos 10%. Ele fez aqui recentemente um anúncio, também já teve pagamento, ó, JCP de 8 centavos, já pagou no dia 16 de maio, porém, olhando o histórico, ó, desde 2022, o banco também faz pagamentos e anúncios, ó, teve uma Datacom em dezembro de dividendos, depois teve outra Datacom em outubro, teve também aqui, ó, Datacom de JCP em dezembro de 2022, então o banco ele vem mantendo ali pagamentos também no final do ano, ali no segundo semestre, desde 2020, ó, 2021, 22, 23 ele pagou, teve Datacom em outubro, pagou em novembro e também teve Datacom em dezembro de 2023 e pagou agora em fevereiro de 2024. Então aqui, esse anúncio que teve recentemente de JCP em abril, nós aguardamos aí no segundo semestre, agora a partir de julho ali, de junho, nós vamos ter provavelmente mais pagamentos ali no final ali do ano, outubro a dezembro, o Banco BMG deve fazer novos anúncios de proventos no segundo semestre. Então falamos nesse conteúdo de Banco BMG, passamos por alguns indicadores importantes, falamos também da margem financeira, que eu vejo como um dos pontos de melhor aí, desempenho e também crescimento, apesar das questões que nós temos hoje, de cenário ainda não muito favorável, taxa de juros ainda elevada, se mantendo aí nessa faixa de 2 dígitos a taxa Selic, tem as questões também internas, taxa de juros externa que acaba prejudicando as concessões de crédito e também do Banco BMG. Destaque o crescimento ali do crédito consignado. O Banco BMG tem aí no seu portfólio o crédito consignado como uma das grandes alavancas de crescimento do banco. Tem ainda também a BMG Seguridade, que é uma oportunidade de crescimento aí que eu vejo nos próximos anos para o banco de maneira geral. É um banco interessante para você analisar, para você estudar e aí tomar a sua melhor decisão. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do nosso canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!